Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria. Nosso direito penal, estamos na parte especial, crimes contra a dignidade sexual, e agora entrando em um novo capítulo, entrando agora no capítulo 2. O capítulo 2, meus amigos, vamos colocar aqui então enunciado, né? Crimes sexuais contra vulnerável. Eu vou botar as iniciais. Aqui está. Para a gente poder ganhar espaço no quadro, certo? Crimes sexuais contra vulnerável. Bom, com o que nós vamos começar, amigos? Vamos começar falando sobre a vulnerabilidade da vítima no campo sexual. Aqui está. Vulnerabilidade da vítima no campo sexual. Meus amigos, vamos trocar uma ideia sobre esse tema agora. Eu vou começar fazendo uma introdução com os senhores. Primeira coisa, o que vocês estão vendo, e eu vou botar inclusive na tela, que eu acho que vai ficar melhor. É uma inovação. Nós estamos diante de uma inovação. Porque não existia a preocupação dos vulneráveis antes da Lei 12.015 de 2009. Não existia. Então nós temos aqui esse capítulo 2 do título 6 do Código Penal como uma inovação, certo? E ela faz uma substituição. Ela substitui aquilo que a gente chamava de presunção de violência. Então vejam, em 2009 veio a Lei 12.015 e ela retirou do Código Penal aquilo que a gente chama de presunção de violência. Não existe mais. Certo? Esqueçam a expressão violência presumida. Agora nós temos vulnerabilidade. Bom, dito isso, alguém vai dizer assim, professor, então se não existe mais violência presumida, se isso foi retirado em 2009, todo mundo que praticasse um crime contra alguém cuja violência era presumida é colocado em liberdade, porque isso seria uma abolitio criminis. Confere? Falar em conferir, eu sempre quero conferir aqui as pilhas, né? É uma abolitio criminis? Confere isso? Caracteriza abolitio criminis? Resposta, não, pessoal. Não confere. Não é abolitio criminis. Por quê? Porque as pessoas às quais se entendia que presumia-se violência passaram a ser consideradas vulneráveis. Então não há abolitio criminis, há apenas um deslocamento típico. Certo? Apenas isso. Antes a gente tinha a chamada violência ficta, hoje não tem mais, mas os vulneráveis continuam existindo. Antes nós tínhamos o artigo 224 do Código Penal, que trazia, senhores, os casos de violência presumida. Dizia assim, presume-se que há violência se a vítima é menor de 14 anos,
se a vítima é alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância, ou se a vítima não podia oferecer resistência. Só que isso tudo dava na lei a condição de presunção, se presumia. Hoje, o legislador deixou bem claro, essas pessoas que são vítimas de crimes sexuais, elas não têm violência presumida, elas são vulneráveis. Por isso que não é abolitio criminis, certo? Os fatos continuam sendo criminosos. Não houve aqui a chamada descriminalização. Não existe aqui a descriminalização. Então, muito cuidado em relação a isso. Com essa razão, amigos, com essa situação, acabou a discussão de vulnerabilidade absoluta ou relativa. Por quê? Porque assim, ó, deixa eu ver se o 224 está aqui, se eu consigo pegar o 224 no seu texto original. Olhem aqui, artigo 224. Revogado pela Lei 12.015 de 2009. Aí eu vou para a Lei 12.015 e vou para o artigo 224. Lembrando que esse artigo é um artigo revogado. Certo? Eu vou lá embaixo onde tem versão para impressão. Ué, cadê a versão para impressão? Vamos subir de novo. Deixa eu organizar aqui, senhores. Eu devo ter feito uma besteira. R$ 224. Está aqui. Bom, está riscadinho, mas dá para ler o que ele é. Presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos, é alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância, não pode por qualquer outra causa oferecer resistência. Bom, o nosso código, ele é de 1900... O nosso código é de 1940. Então, muito se discutia se os menores de 14 anos tinham a mesma inocência, ou, eu vou mudar a expressão, se os menores de 14 anos de hoje têm a mesma inocência, o mesmo discernimento que os da década de 40. Então, uma coisa era manter relação sexual com um menor de 14 anos da década de 40. Outra é manter relação sexual com uma menina menor de 14 anos em 2021. Ou em 2004, ou em 2005, ou em 2009. A partir daí, alguns juristas passaram a dizer o seguinte: não, peraí, eu concordo que manter relação sexual
com menor de 14 anos seja crime. E na época, veja, não existia estupro de vulnerável, era estupro. Concordo que seja estupro mesmo que ela consinta. Mas eu entendo que essa presunção de violência é relativa. Porque atualmente tem meninas de 14 anos, menores de 14 anos, que já têm um histórico sexual muito grande, já tem uma certa promiscuidade. E nesse caso, então, deve-se inverter o ônus da prova. Ou seja, a presunção, ela deve ser iuris tantum, admitir prova em contrário. Então, por exemplo, para esses juristas, enquanto estava em vigor o artigo 224, se um indivíduo de 18 anos ou mais mantivesse relação sexual com uma menina menor de 14, mas ficasse demonstrado, por exemplo, que ela era virgem, que ela não tinha experiência sexual, era crime de estupro com violência presumida. Agora, se esse mesmo rapaz, maior de 18, mantivesse relação sexual com uma menina de 14, menor de 14, mas essa menina já tem um histórico, se prostituiu, é promíscua, já tem experiência sexual, não poderia incidir sobre ele o crime de estupro. Ou seja, se inverteu o ônus da prova. Pois veio 2009. E 2009, o legislador deixou bem claro que é indispensável proteger as crianças e os adolescentes. E entende que crianças e adolescentes até 14 anos ainda não estão preparados para a vida sexual. Então, além de manter essas pessoas num grupo seleto, ainda aumentou a pena. Porque antes de 2009, manter relação sexual com uma menor de 14, com o seu consentimento, a pena era a mesma do estupro normal, 6 a 10 anos. Com o surgimento dos crimes de vulnerável, a pena foi muito lá para cima. O estupro de vulnerável, por exemplo, além de ser pena de 6 a 10, a pena, amigos, é de 8 a 15. Se deram conta desse detalhe? A pena passou a ser de 8 a 15 anos. Então o legislador deixou bem claro, não, menores de 14 anos, alienados, aqueles que por enfermidade ou doença mental não têm discernimento para a prática do ato, aqueles que não podem oferecer resistência, todos eles são vulneráveis. E não adianta, não há presunção relativa. A presunção é absoluta, é iure et iure. Não admite prova em contrário. Então, o sujeito de 18 anos que pratica um ato sexual com a sua namorada de 13, ele comete o crime de estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos. Ah, mas é com o consentimento dela. É irrelevante. O legislador mostrou aqui com a Lei 12.015 as suas garras de proteção no sentido de proteger essas pessoas, chamando elas de vulneráveis. Então, amigos, o capítulo anterior, ele visava a liberdade sexual das vítimas. É isso que a gente viu naqueles crimes, a liberdade sexual. Aqui, o objetivo é tutelar, proteger, tomar por base a fragilidade de determinados indivíduos. Tutela isso, a fragilidade de determinados indivíduos. O grande segredo, que é o que cai muito em prova.
Quando se trata de vítima vulnerável, não importa, amigos, se ela está consentindo ou não com o ato sexual. Tício. Tícia. Tício. 20 anos. Tícia. 13 anos. Tício aponta uma arma. Esse crime para o ato sexual. Apontou uma arma para o ato sexual. Esse crime é estupro de vulnerável. Por quê? Porque a Tícia é vulnerável. A Tícia é menor de 14 anos. A violência ocorreu aqui. Agora, e se ao invés da arma, aqui fosse consentimento? A Tícia também concorda e com consentimento eles praticaram o ato sexual. Continua sendo estupro de vulnerável. Certo? Continua sendo estupro de vulnerável. Se o Tício também tivesse 13 anos, aí, meus amigos, a gente sairia do Código Penal, a gente não falaria mais do direito penal, e a gente então estaria falando aqui de ato infracional de estupro de vulnerável. E quem estaria cometendo? Os dois. Aqui, os dois, ato infracional de estupro de vulnerável. Certo? Então, o mais importante é irrelevante o dissenso da vítima. Não importa se ela consente ou não. O legislador deixou bem claro que o consentimento dessas vítimas menores de 18 anos são consentimentos viciados no que diz respeito à sexualidade. Certo? Isso foi a introdução. Bom, o artigo 217-A, ele já é o artigo do estupro de vulnerável. Eu vou mostrar aqui para vocês. Professor, por que leva o nome 217-A e não 217? É que o 217 era outro crime. Era o crime de sedução. Só que sedução está revogado. Sedução não existe mais. Então, por esse motivo, a gente não tem mais ele. Mas nós temos aqui o estupro de vulnerável, tá? Bom, por que eu uso ele? Eu estou usando ele porque é ele que traz as hipóteses dos vulneráveis. Os vulneráveis estão dentro desse artigo, mas eu também vou usar os vulneráveis para outros tipos penais,
certo? Então vejam. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vulnerável 1. Primeiro vulnerável, menores de 14 anos. Certo? Está no caput do artigo 217A. O que vocês têm que cuidar? Só existe um critério aqui, é o critério etário. Certo? É um critério etário. Escolha objetiva. Escolheu o legislador 14 anos. Professor, se for a relação sexual no dia de aniversário da vítima, cuidem, no dia de aniversário da vítima, ela já não é menor de 14 anos. Certo? Cuidem isso. Ah, professor, então quer dizer que nesse caso se presume que a pessoa é vulnerável? Não. O tipo penal, desde 2009, ele não presume mais nada. Ele simplesmente proíbe. Ah, eu proíbo porque estou presumindo. Não presumo nada, apenas o legislador proibiu. Menor de 14 anos não pode ter relação sexual. Apenas isso. Certo? Se deram conta, não pode ter relação sexual. Então, cuidado com essa questão aqui. No dia do aniversário, a pessoa, a vítima, ela já é maior de 14. Professor, como saber a idade? Documento hábil. E onde é que diz, onde é que mostram os documentos hábeis? O Código de Processo Penal faz isso lá no artigo 155. Olha aqui o artigo 155, parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, o exemplo clássico para provar a idade da vítima é a certidão de nascimento, por exemplo. Mas podem existir outras que também são hábeis para comprovar. Documento hábil é aquele documento suficiente, certo? E capaz de comprovar uma situação como o estado das pessoas. Tudo bem, só que não é só o critério etário. Não é só o etário que traz o vulnerável. Nós temos, amigos, um parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai trazer mais duas hipóteses de vulnerabilidade. Certo? Vai trazer mais duas vulnerabilidades. Diz assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental. Vejam que agora não é que nem antes da lei 12.015, que falava alienável ou débil mental, que era um termo pejorativo e fugia à nova tendência da medicina. Agora fala o quê? Enfermidade ou deficiência mental. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Certo? Pessoal, essa enfermidade ou doença mental, ela pode ser permanente.
ela pode ser temporária, ela pode ser adquirida, ela pode ser congênita, certo? Pode ser qualquer caso desses. Aqui se adotou o sistema Aqui se adotou o chamado sistema biopsicológico, certo? Sistema biopsicológico. Por quê? Porque, primeiro, o biológico, né? Enfermidade ou doença mental, em conjunto com o necessário discernimento para a prática do ato. Senhores, não há dúvida de que se o sistema é biopsicológico, exige perícia. É preciso perícia, tem que haver perícia. Como o sistema é biopsicológico, tem que haver perícia para constatar essa vulnerabilidade. Agora, uma coisa que não diz ali, mas é importante e obrigatório. O agente que pratica o crime, ele precisa saber, ter a ciência, senão ele incide em erro de tipo. Ele tem que saber, ter a ciência que a vítima tem uma enfermidade mental, tem uma doença mental e que por causa disso ela não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Se o agente não sabe, ele não pode ser punido, porque caso contrário a gente estaria aplicando a chamada responsabilidade penal objetiva. Certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado e muita atenção. É uma pena esse dispositivo, porque isso mostra que tais pessoas, elas não possuem o direito de amar. Porque todo aquele que for relacionar com alguém com enfermidade, com doença mental e que não tem o discernimento para a prática do ato, todo aquele que for se relacionar com esse tipo de pessoa vai estar incidindo em crime de estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos. Vejam que baita problema. Vejam que baita abacaxi. E a lei não trouxe nenhuma alternativa, nenhuma solução para tanto, né? Tais pessoas não possuem o direito de amar. Elas estão proibidas de atuarem, de terem uma vida sexualmente ativa. Porque a outra pessoa pode vir a ser cobrada criminalmente. E temos ainda uma terceira hipótese, que é aquela pessoa que que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer a interpretação em um sentido amplo. As pessoas não podem oferecer resistência por uma série de fatores. Por exemplo,
porque elas estão em coma, porque elas estão anestesiadas, porque elas estão em sono profundo, porque elas são tetraplégicas. Imaginem um médico que abre o zíper da calça, tira o pênis para fora e esfrega em uma pessoa tetraplégica. Isso é o estupro de vulnerável. Ah, professor, e se for em uma pessoa morta? Bom, amigos, aí não é estupro de vulnerável. Se a pessoa estiver morta, nós vamos ter vilipêndio ao cadáver. Independente se o agressor aqui, certo? O abusador sabia ou não. Absoluta impropriedade do objeto. É requisito, certo? Para vulnerabilidade que seja uma pessoa. Não existe cadáver vulnerável. Certo? Cuidem isso que é muito importante. Se colocar na situação de vulnerável. E é exatamente isso que eu vou falar agora, que eu me adiantei. E se a pessoa se coloca na situação de vulnerabilidade? De regra, pessoal, de regra, vai incidir também os crimes contra a vulnerável. Ou seja, uma moça em uma festa, ela se embriaga, ela fica completamente vulnerável, certo? Alguém se aproveita dessa situação, ela é vulnerável, os crimes de vulnerável vão acontecer. Os crimes de vulnerável vão ocorrer. Agora, é diferente, por exemplo, um sujeito que vai a um bacanal, vai a uma suruba. Lá, ele decide beber tudo que pode. Ele já vai preparado para tudo que pode acontecer. Se ele sofrer uma curra, por exemplo, ele não poderá alegar estupro de vulnerável. Até porque é importante, amigos, que assim como aquele que se embriaga voluntariamente responde criminalmente, porque tem que arcar com as consequências dos seus atos, as supostas vítimas também. No momento que elas vai para esses lugares, sabendo o que pode acontecer e acaba praticando esses atos ou praticam esses atos com essas pessoas, mesmo que elas não possam oferecer resistência, estar colocado na situação de vulnerabilidade nesse contexto tira a infração penal. Certo? Cuidem isso. Dando sequência. Meus caros, nós temos agora uma divisão. Que é a chamada divisão dos crimes sexuais contra a vulnerável. Ao todo, são 4 crimes que levam essas regrinhas, meus amigos, que eu trouxe aqui para vocês. São 4 delitos. O primeiro, o clássico, né? Tradicional. O primeiro, o estupro de vulnerável, certo? Segundo,
Corrupção de menores. Aqui está. Terceiro, satisfação de lascívia. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Está aqui. E 4, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual contra vulnerável. Aí está. São os 4 crimes contra vulnerável: estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual contra vulnerável. É muito importante que a gente conheça esses tipos penais, pelo menos os pontos principais deles. E é o que nós vamos fazer, mas é a partir da próxima aula. Agora não há tempo para mais nada. Agora o que nós vamos fazer é tomar um cafezinho, um chazinho, dar aquela relaxada e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.